Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Espada do Espírito. Muito bom tê-lo aqui. Eu sei que você já passou por várias fases, né? A fé que ouve, a fé que germina. E nós começamos na última aula entrando na voz da fé. Então eu te convido agora a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar. Render graças ao nosso Pai, render graças a Jesus, ao Espírito. Pai, nós queremos te render graça por esse momento, por esse privilégio de mais uma aula, estarmos conhecendo a Tua Palavra e fé sendo gerada, Pai. Muito obrigado, porque a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é renovo, a Tua Palavra é restauração, a Tua Palavra é alegria, a Tua Palavra é paz, a Tua Palavra é cura, a Tua Palavra é milagre, a Tua Palavra é salvação, a Tua Palavra é transformação, a Tua Palavra é regeneração, a Tua Palavra, Senhor, é luz, a Tua Palavra é salvação. Para onde iremos nós, Pai, se só Tu tens a palavra de vida eterna? E essa palavra foi nos dada, que é Jesus. E é dela que vamos aprender mais. Que Teu Espírito flua agora, Pai, flua aqui onde eu estou. Flua onde esse aluno, essa aluna está, Pai. E que haja transformação, que haja restauração, que haja renovo, Pai. Que o reino do Espírito se mova agora, fortalecendo, manifestando poder sobre cada aluno, cada aluna, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer, a palavra nos revigora, a palavra nos renova. E aí na última aula nós começamos a falar o poder de gerar, o poder de falar, né, a palavra, e não falar o que você está vendo, a identidade de ser filho, né, combater o deserto com o que está escrito. E nós vamos ver alguns princípios hoje de Deus, tá? Para que você comece a entender a voz da fé, ok? Então, vamos lá no Evangelho de João. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero voltar. João capítulo 1. Vamos ver como Deus funciona. Ele deixou aqui um modelo para a gente copiar. Nós precisamos copiar Cristo, né? Paulo fala, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo é o modelo, e a palavra é Cristo, e a palavra é o modelo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, Jesus, né? Era a palavra, ou o verbo, e o verbo estava com Deus. E a palavra era Deus, só que o verbo não está mais com Deus. O verbo agora está com a gente. Por quê? Ele deu Jesus por nós. E essa palavra hoje é nossa. Nós temos o privilégio de tê-la. E isso é uma posse sua. E esse princípio aqui, o apóstolo João está se referindo à criação. Quando Deus criou tudo. Lembra na última aula que nós lemos, Hebreus 11:3, que todo o universo foi gerado pela palavra de Deus, certo? Então, vamos lá no princípio de tudo. Gênesis, capítulo 1. Te convido a ir para Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, você vê Hebreus falando que o universo, tudo foi criado pela palavra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra. Havia trevas. Algumas traduções dizem, havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito estava ali, as trevas também estavam. Deus viu um cenário de escuridão que envolvia a terra. O cenário não era muito bom, não.
era uma crise, viu? Terra deformada, vazio, né? Escuridão, enfim, tudo que não é de Deus. Eu não sei como está a tua vida. Pode estar assim, sem forma, pode estar vazio, escasso. E o cenário diante dos olhos de Deus era esse que está descrito. Só que fé, lembra de 2 Coríntios 5, 7, na última aula? Fé, não andamos pelo que vimos, mas pelo que cremos. Eu não ando por vista, eu vivo pela fé. E o cenário não era nada agradável. Deus olhou, viu o cenário, ele não ficou falando do cenário, da economia, do momento, do vírus, da pandemia, da escassez, na deformação, você não vê. E o Espírito estava lá, e as trevas também. Por quê? A luz, um ponto de luz nas trevas. Irmão, você já reparou quando falta luz? E você tem um pontinho de luz como aquilo já clareia? E a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E Jesus é a palavra, está lá em João 1. E aí, vamos para o versículo 3. Disse Deus. Então, Deus, Ele disse, haja luz. Agora, o que me chama a atenção? Ele não disse o cenário que ele estava vendo. Jesus, no deserto, como nós falamos na última aula, ele não disse o que ele estava vendo nem passando, ele disse o que estava escrito. E Deus aqui, ele não ficou falando, porque você imagina um diálogo, né, dele com o Espírito Santo. Eu estou trazendo isso, não é o que está escrito, tá? Mas, né, vamos dizer, um diálogo humano. Eu vou aqui fazer uma interpretação, só para você entender. Você imagina se somos nós. Espírito Santo, o que está acontecendo aí na Terra? Está tudo sem forma, vazio. O que é isso? Parou o comércio, parou tudo. O Espírito Santo para o país, o negócio aqui está feio. Uma crise, é reforma disso, é reforma daquilo, é corrupção, e aquele que era não era mais, uma confusão. Aí chega o pai, é mesmo, Espírito Santo? E será que tem jeito? O Espírito Santo, não sei não, porque as provisões, os gráficos, os diagnósticos, a economia, não, e agora não é Brasil não, o negócio está no mundo, viu? É pandemia, é máscara, é uma coisa, não está o caos. Você vê a Bíblia falando isso? Não, irmão. Deus nem se deu o desfrute de ficar declarando o que ele estava vendo. Ele liberou o que ele queria ver. Então, primeiro conselho, primeira orientação, para quem anda por fé, para que nós estamos entrando agora na voz da fé. Então, diga comigo, fé ouve, fé germina e fé fala. De novo, fé ouve, fé germina, fé fala. Então, a fé ouve, a fé germina e a fé fala. Amém? E o que acontece? Deus disse. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Deus que é Deus, para ver, ele teve que dizer... Deixa eu te repetir isso, para que você possa entender. Deus que é Deus, para ver o que ele queria ver, ele teve que dizer. Se Deus que é Deus teve que dizer, imagina eu e você. Então, meu irmão, para de falar o que você está vendo e começa a falar o que você quer ver. Para de declarar o problema e começa a dar forma ao problema. E o que Deus fez? E disse Deus, aí a palavra entra aqui, Jesus entra em ação. Deus libera a palavra e ele começa a trazer existência
o que ele queria ver e não o que ele estava vendo. Haja luz. E sabe o que aconteceu? Houve luz, porque a palavra é semente. E a semente não pode negar, o fruto não pode negar a espécie da sua semente. Então, se a palavra foi a semente, luz, ele tinha que ver o quê? Luz. Aí eu te pergunto, o que está saindo da tua boca? Se você for ver aqui um princípio, né, de Deus, o que ele fala, acontece. Acontece o que ele fala. Deus não falou o que estava vendo, ele falou o que queria ver. E ele viu o que ele falou, porque o que ele falou era bom. Ele não ficou falando o que ele estava vendo, ele viu o que ele queria ver. Aleluia. Para de falar o que você está vendo e começa a declarar o que você quer ver. Porque a palavra gera, a semente gera, e a sua boca vai gerar fruto. Porque a sua boca é um agricultor, ela lança semente. Disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 6, depois disse Deus de novo. Tudo que Deus criou, ele teve que dizer. E o que ele disse, ele viu. Mas quando ele disse, ele não estava vendo. Ele disse o que ele queria ver. E assim foi. Aí você vai no versículo 6. Depois disse Deus. Aí você vai para o 7. E assim foi e assim aconteceu. Aí você chega no versículo 9. Deus está criando. Deus está criando. E tudo que ele criou, tudo que ele quis ver, ele disse. E Deus, que é Deus para ver, teve que dizer. E o que você está fazendo com a tua boca? Aleluia. Versículo 9. Então, disse Deus. Oh, insistência. Deus dizendo de novo. Aí você vai para o final dele. E assim aconteceu. Acontece o que ele diz. E o que ele diz vai acontecer. Porque a palavra dele não volta para ele vazia. E tem hora que ele nem diz. Ele determina. Versículo 11, na minha tradução diz, e determinou. Porque a autoridade já nos foi dada pela palavra. Então tem coisas que você tem que determinar, não tem que se conformar. A tua forma não é o molde do mundo, é da palavra. E ele determinou. E aconteceu como ele foi, e assim era bom. Aí você vai no 14 de novo. Declarou Deus. O que você está declarando? E chega no 15, no final, e assim aconteceu. Versículo 20 de novo. Disse também Deus, e assim aconteceu. Então, irmão, dessa forma que Deus foi criando. 24. E disse Deus, e assim aconteceu. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme. E disse, né? Ele determinou, ele liberou a palavra, vamos fazer. E ele disse, tudo que ele criou, ele teve que dizer. Diga comigo, voz da fé. Aprenda uma coisa. Falar o que você quer ver e parar de falar o que você está vendo. Aleluia. Para de falar, boca não fala como está. Boca fala como vai ficar. Boca não fala do problema. Boca soluciona o problema. Eita, aleluia. O que você está falando? O que os jornais estão dizendo? Fique tranquilo. Que você continuar falando, vai manifestar. Ah, vai quebrar, vai quebrar. Agora, a palavra não diz isso. Você pode estar, mas você não é. Entre estar e ser, tem um ateno grande. Eu posso estar passando, mas vai passar. Estou passando. Ainda que você passe,
Não é necessariamente que você tem. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu tenho uma palavra, um cajado que me consola, um pastor. Ele é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia a águas tranquilas, Salmo 23. Ele não me guia a maremoto. Ele não me guia, ele me conduz no maremoto. Ele me conduz pelo Espírito no deserto. Águas tranquilas. A pastos verdejantes. Ele não me guia a miséria, a escassez. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te falar uma coisa. Se você começar a praticar o que você está aprendendo, você vai começar a ver saídas, milagres. Dormindo e Deus trabalhando a teu favor, e no dia seguinte, sinais acontecendo, situações. Esse curso, irmão, ele nasceu assim, pelo poder da palavra. Aleluia. E não pense que ele nasceu num momento maravilhoso das nossas vidas. Porque Deus faz da adversidade um aprendizado. Ele não tem problema com a adversidade. É na adversidade que ele se faz Deus. Aleluia, aleluia. Porque é na adversidade que você tem que declarar o que a Bíblia diz e não o que a adversidade está te dizendo. Sabe, quem me acompanha nesse curso conhece a minha história. Quem me acompanha nesse curso já se formou nele, irmão. E conhece quando esse curso começou, como eu estava, o que eu passei e onde eu estou hoje, e eu sei para onde nós vamos. Aleluia. Aleluia, porque agindo Deus, a Bíblia diz, quem impedirá? O dinheiro vai impedir? De maneira nenhuma, irmão, porque se tem propósito, dinheiro chega. Aleluia. E vou te dizer, ele vai fazer você trabalhar, ganhar dinheiro e ainda ouvir a palavra. Que isso é um privilégio, irmão. Sabe por quê? Você está sendo alimentado fisicamente e espiritualmente. Então preste atenção, irmão. Preste atenção. Começa a definir. A tua boca vai te levar para onde você quer. A tua boca define o teu futuro. A tua boca muda da forma que está vazio. A tua boca é luz nas trevas. Então nós vamos iniciar a voz da fé. Vamos lá em 2 Coríntios 4:13. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 4:13. Vocês estão comigo? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Eu espero que esse ensinamento ele esteja fazendo a diferença na tua vida, viu, irmão? 2 Coríntios 4:13 diz assim, Jesus sempre combateu adversidade, deserto, tentação, dizendo, Deus criou tudo dizendo. Diz assim a palavra, Paulo, apóstolo Paulo, assim está escrito, criei, por isso declarei. Então, vamos entender isso aqui. Você declara o que você está crendo. Eita, aleluia. Criei, por isso falei. Só que Deus te chamou para falar, né, o que a palavra diz. E nem sempre o que você está crendo é o que a palavra diz. Professor, como é que eu posso saber como está a minha fé? Começa a ouvir o que está saindo da tua boca. Aleluia. Aleluia. Peraí, como é que está a minha fé? O que está saindo da tua boca? A Bíblia diz, crie, por isso falei. Porque a boca vai falar o que você está crendo. Agora, olha só, o que fala o versículo. Com o mesmo espírito de fé, que é um espírito. O Espírito Santo estava ali nas trevas. Ele estava aguardando o quê? A liberação da palavra. Porque ele que dá vida, ele que manifesta vida, ele que gera, ele que traz à existência a palavra de Deus. Eles andam juntos.
Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos. E por esse motivo, falamos. Aí eu faço uma pergunta para você. Você está andando junto com Deus? Claro, professor. Pois é. Aí vai aparecer aí na tela, Amós 3:3. Aleluia. Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não concordarem? Aleluia. Agora, como que uma pessoa pode concordar com outra, se uma diz uma coisa e a outra diz outra? Isso é concordância? Aí eu fico perguntando a mim mesmo, será que eu estou andando junto com Deus? Por quê? Deus, a palavra dele diz uma coisa, eu estou dizendo outra. A palavra não manda eu dizer, falar do problema, manda falar ao problema. Então preste atenção aqui, né? Nós precisamos entender o que Jesus quer nos ensinar, né? E se nós não tivermos esse conceito, eu quero te levar para Mateus 18. Mateus 18. Olha o que Jesus nos ensina. Porque se você desse curso todo, irmão, você pegar só esse caminho que eu estou te dando hoje, concorda com Deus. Fala o que Deus fala. Fale o que está escrito e não o que você está vendo. A tua vida já vai começar a mudar. Vigia a tua boca. E isso, para isso, irmão, você tem que vigiar o que está ouvindo, o que está germinando no teu coração. Mateus 18:18, olha o que Jesus fala. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele está falando no intuito de declarar. Aleluia. Aleluia. Versículo 19. Mais uma vez, que Jesus é insistente, ele é incisivo. Jesus ensinava, Jesus pregava, depois ele expulsava demônio e curava enfermo. Mas o que... Sabe, existe uma diferença, irmão, de você ter o que Deus te deu. É muito bom. Mas melhor do que você ter o que Jesus te deu, é você se tornar o que Ele quer te tornar. Melhor do que você receber, porque muita gente recebeu pão, peixe, cura, perdão, mas se tornar o que ele queria, foram aqueles 11. E assim mesmo Judas se perdeu, porque estava escrito. Aleluia. Então, muito mais do que ele pode te dar, é o que ele quer nos tornar. Porque o que ele nos torna, traz o que ele te deu. Só que com sustentabilidade. É uma palavra que se fala tanto hoje nos cursos. Deus não quer te dar a montanha-russa, Ele quer que você seja maduro, constante. Não indo para todo vento de doutrina, porque isso está escrito. E hoje, qualquer coisa que é moda, é profecia, é todo vento de doutrina, meu irmão, deixa eu te falar. O que liberta é conhecimento. Quer ter libertação? Tome posse de quem você é, deixa o conhecimento entrar. Porque oração não liberta, conhecimento liberta. Oração muda sim, oração é importante sim, nós vamos ter uma aula de oração. Mas a Bíblia diz que o conhecimento da palavra te liberta. E quando a palavra chega, que é Jesus, acabou, irmão. Não tinha demônio que ficasse, não tinha ninguém, porque ele ia com autoridade, ele determinava a palavra. E essa autoridade não está mais com ele, está comigo, está com você. Uma vez mais, vos asseguro que se dois, dentre vós concordarem na terra, presta atenção, mas eu sou um, mas concorda com Deus, concorda com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, você vai entender na aula dele. Então você não tem para ninguém para concordar, Deus, eu concordo contigo.
Eu concordo com a tua palavra. É eu e você, a pessoa do Espírito. Eu concordo. Aqui na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está no céu. Então, portanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei ali no meio deles, porque Deus anda em concordância. Agora eu te pergunto, a tua boca está em concordância com a boca de Deus? A tua boca está falando o que a boca de Deus, que a Bíblia fala? Aí você começa a medir tua fé. Como é que está a tua fé? Como é que está o tamanho dela? Porque a fé, né, ela tem essa questão, né? Vamos lá para Lucas. Aleluia. Aleluia. Lucas 17, se eu não me engano. Aleluia. Lucas 17, versículo 5. Lucas 17, versículo 5. Ok? Diz assim a palavra. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Então a gente acha que é pelo tamanho da fé. Tudo bem? Aí eu volto para a tabuada. Vamos fazer uma dinâmicazinha aqui rápida. Você vai responder o que eu vou te perguntar. Aí onde você está? Quanto é 2 mais 2? Eu tenho certeza que você respondeu 4. Eu te pergunto, quantos livros você consultou para me dar essa resposta? Nenhum. Você tem dúvida do que você respondeu? Nenhuma. Porque isso é a convicção da tabuada que está aí dentro. Mas se eu te perguntar quando que você estudou isso, talvez você não se lembre. E é assim que Deus quer. A palavra dele como uma tabuada dentro de você, porque a hora que a situação vier te questionar, vai sair como saiu aí o 4, vai sair o seguinte, está escrito. Automático. O teu espírito vai rejeitar. O teu espírito não vai aceitar. Porque a semente já germinou. E olha que interessante, os apóstolos, os discípulos, tá? Os discípulos, não eram os apóstolos, os discípulos pediram. Né? Aumenta. Aí o que Jesus fez? Ao invés de derrubar eles, não, você tem que sacrificar, você tem que se santificar. Não, irmão, não é pela sua pureza, não é pela sua santificação, não. É a palavra que vai gerando tudo isso. Ao que encorajou o Senhor, se tiverdes fé, do tamanho de uma semente, é a menor de todas as sementes, de mostarda, podereis, sabe o quê? Dizer. Podereis dizer. Podereis dizer. Aleluia. Então preste atenção. Não é o tamanho da tua fé, é o que você está dizendo. Aleluia. O que você está dizendo? O que está saindo da tua boca? Podereis dizer. Agora olha só, a esta amoreira. Então é dizer a amoreira e não dizer da amoreira. Então vamos entender isso aqui. Podereis dizer a amoreira, não é da amoreira. Jesus, ele manda os discípulos dizer a amoreira. Ele falou com a tempestade, ele falou com o vento, ele falou com a figueira. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou com o defunto. Jesus manda nós falarmos com o monte. Agora, sabe qual é o problema? Ao invés de a gente falar ao monte, a gente fica falando do monte. E está aí a dica, né, para você entender.
Podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O que ele está dizendo? A situação que você está vendo não pode dominar, mas você tem uma palavra que domina a situação. Aí sabe o que acontece? A situação se levanta, as circunstâncias se levantam, e você fica só falando da situação ao invés de falar a palavra. Porque o que está entrando no teu ouvido? É o que está indo para o teu coração. Então vamos lá em Mateus 12. Aleluia. Você está comigo? Eu espero, irmão, que você esteja aprendendo. Agora presta atenção. Mateus 12, 33 diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Pois a árvore é conhecida pelo seu fruto. E você é uma árvore plantada a ribeiro de rio, que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, independente da crise, não vai faltar água, porque você foi plantado. Você tem quem cuide de você. Você tem um pai. E a árvore é conhecida pelo fruto. E qual o fruto que declara a Bíblia? Fruto do Espírito. Aleluia. Só que a estação, ela pode vir em primavera, verão, outono, inverno, isso não vai acabar. As circunstâncias vão vir. Mas o teu fruto é garantido se você tiver com a palavra. Agora presta atenção, como Jesus é incisivo com a religiosidade. Em 34 ele fala: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque às vezes, irmão, sua boca está falando uma coisa, mas teu coração está todo podre. Por quê? A Bíblia chamava, Jesus fala que aqueles religiosos, sacerdotes, fariseus, os entendedores da lei, eram sepulcros caiados. Sabe por quê, irmão? Só era discurso e pouca atitude, interior todo podre. Por fora tudo bonitinho, por dentro tudo podre. Aí quer que Deus haja. Ainda que você esteja cheio de coisas ruins dentro de você. Você acha que Deus não sabe? Claro que sabe. Mas seja franco com Ele: Senhor, tira isso de mim. Porque você acha que Deus entregou Jesus achando que nós éramos salmão? Não, irmão, Ele sabia a sardinha que nós somos. Jesus não se enganou a nosso respeito. Ele te chamou com seus erros, com seus defeitos, porque Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, até que nós nem cometemos ainda. Então Ele sabe das nossas falhas. E para isso, Ele pagou um preço para que a graça nos alcançasse. Sabe, você não faz para receber, você recebe porque Ele fez. Aleluia. Agora presta atenção aqui. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas. E o que é o tesouro que nós temos no nosso coração, nosso espírito, o Espírito Santo alinhado com o nosso espírito? Esse é o tesouro, o maior tesouro, né? A salvação, porque o Espírito com a palavra nos gerou vida. Nós nascemos de novo. Não tem... Sabe quando os discípulos chegam, expulsamos demônios, né? Curamos enfermos, sabe o que Jesus fala? Não se alegre, porque isso é fichinha. Se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, irmão. Porque demônio você vai expulsar aqui, cura você precisa, isso aqui vai passar. Lá no céu você não vai expulsar demônio, porque demônio não vai entrar lá, irmão. Nem quando nós reinarmos aqui, Satanás vai ser preso. Nós vamos reinar com Cristo. E aí, né, o que você tem de tesouro? O seu maior tesouro, que a traça não corrói, é teu espírito. Aí ele fala assim: como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. Irmão, se você estiver cheio de mágoa, de ressentimento, fica tranquilo. Você só vai falar desse problema. Mas a hora que a luz da palavra chegar, entrar, você vai começar a falar para o problema, ao invés de falar do problema. Por isso, versículo 36, eu vos afirmo, de que toda palavra fútil que as pessoas disserem,
dela deverão prestar conta no dia do juízo, irmão. E o juízo não é para te mandar para o inferno, porque você já vai estar no céu, você já vai estar salvo, mas é para você entender que você não viveu tantas promessas por causa da tua boca. Você sabe por que o povo do Egito não entrou na terra prometida? Porque eles voltaram com a notícia lá, olha, só tem gigantes, só tem cidades, só tem fortalezas. Não dá, a cidade não dá para a gente, mas teve 2 que veio. Não, pode ter gigante, mas o nosso Deus é maior. Nós temos uma promessa. Então eles não declararam que eles estavam vendo, eles declararam a promessa de Deus. E esses 2 cidadãos chamam Josué e Caleb. Então eu te convido a começar a ouvir. E como é que está o teu coração? Está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de amargura. Por quê? Porque a palavra não está entrando. Cheio de julgamento do irmão, só vai para congregar, para falar, para julgar. Não, irmão. Esquece, quem te salvou foi Jesus. Se teu irmão não está bem, não está, ou se tem gente envergonhando o evangelho ou não, isso não é problema teu. Faça a tua parte. E a tua parte ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer. E eu convido agora você levantar as suas mãos. Fechar seus olhos agora. E declarar comigo. Diga assim: Espírito Santo, abre os meus ouvidos agora, para que eu comece a ouvir o que eu estou falando. Eu abro o meu coração para que a palavra possa tratar, para que a palavra possa mudar, da forma. Espírito Santo, enche o que está vazio agora com a tua palavra. Espírito Santo, dá forma ao que está sem forma. Toma agora o meu coração. Eu abro o meu coração. Eu abro a porta, porque eu sei que tu está batendo agora. Pode entrar, Pai. Pode entrar no mais íntimo. Que a minha alma seja impactada. Impactada por esta palavra. Eu abro agora minha alma para ser tratada, para que o meu espírito prevaleça, para que a tua palavra prevaleça, para que os meus lábios estejam alinhados com a tua boca, que a minha boca seja a tua parceira, que eu concorde com o que tu falas e não com o que eu estou sentindo, ou vendo, ou passando. Eu declaro em nome de Jesus. Pai, eu ligo agora em concordância aqui na terra. Nossas bocas alinhadas agora. Nossas bocas falando o que a tua palavra fala. Nossas bocas liberando o que a tua palavra libera. Nossas bocas decretando o que a sua palavra decreta. Pai, que haja um mover sobrenatural de luz interior, para nós começarmos a ouvir, Pai. E tudo aquilo que não está alinhado, nosso espírito rejeitar em nome de Jesus. Eu declaro toda mágoa, todo ressentimento, tudo, Senhor, que possa estar no coração, Pai, sendo tratado agora com a tua palavra. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Que o nosso coração fale, se encha, Pai. Que nós possamos ouvir a tua palavra, germinar a tua palavra e falar a tua palavra. Eu oro e selo nossas bocas agora alinhadas com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fica com essa meditação, medita. E até a próxima aula, que nós vamos ver como nós agimos. Nós vimos como Deus age. Agora nós vamos ver como nós temos que agir. Bom, fica aí na paz com essa palavra. E até a próxima aula. Se Deus quiser e Ele há de querer.